São essas coisas. Tem outra questão que fala, que foi falado num vídeo recente da Multiversal, a questão do Sêneca, né? Que ele fala do Sêneca, que teria havido uma carta com Sêneca, né? Que trocou cartas, Paulo trocou cartas com Sêneca, e que o Jerônimo e o Eusébio falam dessas cartas, né? E, bom, não há evidências que teria trocado cartas com Paulo. Sêneca teria trocado cartas com Paulo, né? Isso é contado por Jerônimo, em Homens Ilustres, e Eusébio, também, de Cesareia, História Eclesiástica, né? Bom, o Sêneca, ele era um filósofo estoico romano, e será que ele conheceu Paulo? Porque eles viveram na mesma época, estão ali na mesma época. Paulo foi preso em Roma durante o reinado do Nero, que é de 54 a 68. E Sêneca foi conselheiro do Nero, até a morte dele, em 65. Então, é possível que eles tenham se encontrado lá quando Paulo foi preso em Roma. Existe realmente uma passagem em Atos dos Apóstolos 28:16, em que diz que Paulo foi entregue, quando chegou a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. E esse capitão da guarda, na época ali do Sêneca, do Nero, né, era um tal de Burrus, tá? E ele era secretário pessoal do Sêneca. Ele era bem conhecido lá do Sêneca. Será que o Sêneca estava presente nessa prisão de Paulo? Será que ele tomou conhecimento? Será que ele conheceu Paulo? Bom, não há nenhuma evidência disso. Essas cartas trocadas com Sêneca com Paulo, a historiografia considera que são interpolações, elas não existiram, porque elas só são contadas pelo Eusébio, pelo Jerônimo, e não tem nada anterior. Tem essa pistazinha ali em Atos 28:16, mas é uma pista frágil. Então, o saldo final é de que aquelas cartas de Paulo com Sêneca realmente são fruto da imaginação aí. Alguém imaginou que eles pudessem ter conhecido e inventaram essas cartas. Tem o Richard Bauckham, tem um livro que fala sobre a historicidade de Jesus. Deixa eu ver, ele está aqui. É esse aqui. Esse livro aqui, ó. Jesus e as Testemunhas Oculares. Ele conta uma coisa interessante, ele fala do Tucídides, é um historiador romano lá daquela época, que ele contou várias batalhas lá dos romanos, né? Aí ele tem uma passagem que ele conta exatamente isso, que ele fala assim, tem vários episódios dessas batalhas que falam de discursos, de cartas dos imperadores, etc. Eu não tive acesso a esses discursos, a essas cartas. Eu não tive. Mas eu intuí o que poderia ter sido esse discurso, o que poderia ter sido essa carta. Então isso é dito pelo Tucídides. Ele, historiador, fazia isso. Ele sabe que teve esse encontro, mas ele inventou o discurso todo do que ele imaginou do que poderia ter sido. Então, essa carta de Paulo com Sêneca deve ser, ou seja, Jerônimo e Eusébio intuíram que poderia ter tido encontro e inventaram a carta, ou já pegaram essa carta de alguém. O fato é que não é um texto que é corroborado. A questão voltando ao